Bem, vamos começar então a nossa conversa de hoje. Olá a todos. Nós estaremos essa semana concluindo a nossa unidade de comércio exterior, certo? Na semana passada, nós estudamos os documentos básicos de uma operação de exportação e importação. Então, nós vimos um exemplo de conhecimento de embarque, vimos um exemplo de carta de crédito, vimos como é um modelo de declaração alfandegária. Então, nós estudamos os documentos básicos, né, que normalmente são utilizados no comércio exterior, numa operação de compra e venda, né, de importação e exportação. E aí eu pedi naquela ocasião, né, que vocês fizessem uma tarefa de associação das imagens dos documentos com a definição de cada um deles, para que vocês pudessem, então, se familiarizar com esses documentos. Um segundo aspecto muito importante nas operações de exportação e importação são os contratos de frete, tá? É a maneira como o comprador e o vendedor realizam a operação no sentido do transporte, no sentido do frete, do seguro. E aqui, neste caso, nós estamos falando de forma mais frequente no B2B, quer dizer, business to business, então empresa para empresa. Quando a gente faz compras na internet, por exemplo, esses contratos de transporte, né, e frete, eles se alteram, certo? Eles são diferentes. Então, você tem aquela coisa tipo standard, que é aquela operação em que o transporte é o padrão, leva tantos dias. Você pode pedir via expressa, certo? Que é um pouco mais rápido, é também mais caro. Então, aqui no nosso caso, nós estamos nós estamos nos referindo às operações que normalmente acontecem entre uma empresa e outra, tá? B2B. Muito bem. Então, nós temos basicamente 4 tipos de contrato de frete e seguro, certo? Cada um deles envolve responsabilidades específicas, certo? E diferentes. Alguns são mais completos, outros são menos completos. Uns envolvem características menores, outras características maiores, tá? E é isso, então, que nós vamos ver agora. Então, eu fiz aqui uma tabela para que vocês pudessem visualizar, né, as responsabilidades básicas e os tipos de contrato que se fazem normalmente, tá? Então, nós temos aqui o que nós conhecemos como FAS, e aí a sigla quer dizer Free Alongside Ship, quer dizer, livre, liberado ao lado do navio, tá? Então, quer dizer, no cais. Isso aí não envolve colocar o produto dentro do navio. Então, essa carga do produto, nesse caso do faz, é responsabilidade do comprador. Então, o vendedor, ele empacota o produto pronto para embarcar e ele vai entregar isso no cais. O que significa dizer que o comprador deve ter aqueles containers, né, alugados, aonde ele vai armazenar a carga até que o navio possa receber ordem para encostar, né, para aportar, e aí colocar a carga para dentro do navio. Então, é um tipo de contrato em que as responsabilidades de carga ficam a critério do comprador, tá? A responsabilidade do vendedor é empacotar o produto e deixar no cais, certo? Claro que ali não vai ficar ao ar livre, né? Nem ali atrapalhando a circulação de ninguém. Então, é claro que isso é colocado nos containers que normalmente as empresas alugam no porto, tá? O outro tipo nós chamamos de C&F, quer dizer, Cost and Freight, custo e frete. Neste caso, a responsabilidade do comprador é
empacotar o produto, levar para o cais, colocar dentro do navio. Então, o carregamento do produto é responsabilidade do comprador, tá? E a cobrança do frete, ela será feita lá no porto de destino. Então, o comprador, ele não paga a carga, ele paga o transporte até o navio e depois a colocação desse produto dentro do navio. Mas o frete será cobrado lá no porto de destino, tá? Então, isso é o que nós chamamos de C&F, e já é um pouco mais completo do que o FAS. Neste caso, o vendedor se responsabiliza por colocar o produto dentro do navio. Então, aí, se ele precisar alugar containers, por exemplo, a responsabilidade será dele e não do comprador, como era no caso do FAS, certo? Depois, nós temos o que nós conhecemos como CIF, tá? C-I-F. Nesse caso aí, nós temos Cost, Insurance and Freight. Então, aí o que acontece? É o mais completo que tem, tá? É o contrato mais completo que tem. O vendedor, ele empacota, transporta até o porto, carrega no navio, tá? E aí, o frete do navio e as taxas do seguro são cobradas lá no porto de destino para o comprador, mas o produto, ele sai do porto completo, ele sai do porto totalmente protegido. Então, é responsabilidade do vendedor levar o produto para o porto, colocar dentro do navio, tá? Então, se for preciso alugar containers, a responsabilidade é do vendedor. Então, neste tipo de contrato, ele terá que deixar o produto dentro do navio, certo? E aí, a única coisa que ele não vai pagar é o frete e o seguro que será pago lá pelo comprador ao receber o produto. É claro que tudo isso será feito mediante a conferência do produto, né? A conferência da documentação e a liberação desse produto lá no porto de destino, certo? Nessas operações de comércio exterior, tudo é feito com muito critério, tá? Não é uma coisa assim feita a 3 por 1, né? Aleatoriamente. Não, olha, faltou esse documento, então não embarca. Olha, ainda não conseguiu esse documento, então vai ter que ficar no container mais uns dias até o documento chegar. Então, normalmente, como esses contratos envolvem somas de dinheiro muito altas, né? E isso é um crédito, certo? Aquela carta de crédito é um crédito que o banco dá à pessoa, certo? Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, normalmente, o produto só sai, certo? O produto, o navio com o produto, ou seja lá o tipo de transporte que for, só sai do porto, certo? Com a documentação toda conferida e o produto livre para ser levado até o porto de destino, certo? Porque, caso contrário, as responsabilidades são muito pesadas, correto? As penas por omissão ou por qualquer tipo de manobra ou manipulação são muito pesadas, né? E o banco não libera a carta de crédito, ele só libera a carta de crédito quando a operação se completa, tá? Então, foi tudo conferido, foi tudo liberado, o produto já está na minha empresa, certo? Se eu for o comprador, né, o produto chegou para mim, aí a carta de crédito, então, pode ser descontada, tá? Antes disso, não é possível, certo? E, por último, nós temos o que nós chamamos de FOB, F-O-B. Neste caso, a sigla quer dizer Free On Board. Então, esse é o contraponto lá do FAS. Então, vocês lembram que no FAS, o produto era deixado no cais. Então, era colocado dentro dos containers sob a responsabilidade do comprador.
No caso do FOB, o produto é levado, é empacotado, é levado ao cais e é colocado dentro do navio, tá? Aí a responsabilidade do container é do vendedor. Então, o vendedor tem a obrigação de empacotar o produto, transportar até o cais, porto, ferrovia, seja lá o que for, e colocar dentro do modo de transporte. É claro que aqui nós estamos falando de navio, porque é normalmente o meio de transporte mais utilizado, por ser mais barato. Embora seja mais longo o tempo de viagem, ele é o transporte mais barato. Mas poderia ser, por exemplo, um graneleiro aí, né, um trem, né, levando minérios, por exemplo, tá? Então aí o porto é o lugar de embarque, certo? Que pode ser um porto de navio, pode ser uma ferrovia, tá? Então, no caso do FOB, que é livre a bordo, free on board, significa um ponto a mais além do FAS. O FAS, o vendedor leva até o cais, deixa lá no container, e a responsabilidade de colocar no navio ou no modo de transporte é do comprador. No caso do FOB, a responsabilidade é do vendedor. Então, ele terá que ter, por exemplo, os containers para que ele possa deixar a mercadoria até ele poder embarcar. Então, no FAS, não tem carregamento no navio por parte do vendedor, mas no FOB tem. Tá? Então, são os dois, vamos dizer assim, contrapontos. No FAS, o vendedor deixa no cais e quem carrega para dentro do navio é o comprador. No caso do FOB, a mercadoria é deixada dentro do navio, então a responsabilidade é do vendedor. Então, assim, né, gente, esses tipos aí de contrato, né, tem cada um as suas implicações. E aí, é claro que isso é uma negociação muito intensa entre compradores e vendedores, certo? Porque isso envolve o pagamento, né, dos itens a que o contrato se refere, né? E aí, muitas vezes, isso depende do tipo de produto, da quantidade, né, do valor da operação. Então, há aí uma série de circunstâncias que são necessárias, tá? A discussão para se acertar esse contrato, certo? Todos eles são utilizados de maneira muito frequente, tá? Então, em cada setor, vamos dizer assim, né, de produtos, é um deles que é o mais utilizado, certo? Mas eles todos são utilizados com muita frequência. E são os principais contratos de frete e seguro, né, que existem nessas operações de exportação e importação, reiterando, entre empresas. Então, é a B2B, Business to Business. Quando isso envolve pessoa física, aí, é claro, os tipos de frete, né, os tipos de contrato são diferentes. Então, era esse o ponto a nós discutirmos essa semana para fechar o nosso estudo desse vocabulário de comércio exterior, tá? E aí eu estou pedindo que vocês façam uma pesquisa lá na atividade de vocês para dizer quais ou qual destes contratos é o mais frequente, né, ou é o mais importante, certo? É óbvio, né, que a gente já pode ver aí pela tabela que um deles seria o melhor, certo? Mas nem sempre ele é o mais utilizado, certo? Nem sempre ele é o mais frequente. Então, estou pedindo que vocês lá na atividade de vocês, né, que é a nossa última atividade pontuada antes do NPC 2, então o nosso NPC 2, ele se encerra aqui, tá? A partir da semana que vem, vocês já estarão lá com o NAS disponível, certo? Para que aqueles que queiram fazer o NAS para melhorar a nota, ou aqueles que perderam prova, né, que
que perderam pontuação ou perderam a prova total possam realizar a atividade do NAS. Então, o nosso NPC 2, ele se encerra com a nossa atividade desta semana, tá? É uma atividade bem simples, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa na internet em busca da informação, da frequência e da utilização desse tipo de contrato, né? Nas operações de comércio exterior. Se vocês conhecerem alguém que trabalhe nessa área, vocês também podem perguntar e a pessoa com certeza vai poder dar essa informação a vocês. Ok? Alguma pergunta, gente?